nada facilita. Podes, legalmente podes. Conhecimento tudo evita. Podes, legalmente podes. Não há litígio que resista. Podes, legalmente podes. Com Ana Mendes Lopes. Olá, o meu nome é Ana Mendes Lopes e sou advogada de negócios digitais. Sejam muito bem-vindos ao Legalmente Podes. Este é um espaço onde o direito se torna fácil. Prepara-te para tornar o teu conhecimento jurídico numa vantagem estratégica do teu negócio online. E hoje temos aqui um episódio a falar sobre um tema que é um verdadeiro desafio para muitos futuros empreendedores, que é nada mais nada menos que a exclusividade no contrato de trabalho. É verdade. Como é que surgiu a ideia de criar este episódio? No outro dia eu estava a conversar com uma amiga que trabalha por conta de outrem, mas que há muitos anos que tem um projeto, um plano que gostaria de tornar negócio. E eu perguntava-lhe, mas porquê é que não começas? Ou seja, o que é que te está a impedir de avançar? E ela, entre outras razões que me indicou, disse-me, e eu tenho uma cláusula de exclusividade gigante no meu contrato, tu não estás a compreender, eu nunca vou conseguir fazer mais nada enquanto estiver vinculada a esta entidade empregadora. E não fosse eu uma advogada que lhe disse, mas tens a certeza que a cláusula de exclusividade do teu contrato é legal? Tens a certeza que é exclusivo? É que, no caso desta pessoa, o trabalho que ela desenvolve a favor da entidade patronal nada tem que ver com o trabalho que ela iria desenvolver com o seu próprio negócio. E é sobre isso que eu te quero falar hoje. A verdade é que a maior parte dos empreendedores começa o seu negócio quando ainda trabalha por conta de outrem, não há nada de censurável nisso, é perfeitamente normal. No fundo, começar um negócio quando se trabalha por conta de outrem é testar o quanto aquele negócio funciona ou não no mercado, tendo ali uma fonte segura de rendimentos que é um contrato de trabalho. E a maior parte das pessoas que começam o seu negócio tem muita dificuldade e vergonha de trazer o seu negócio a público, quer aos colegas de trabalho, quer à própria entidade empregadora, sob pena de estar a violar o seu dever de lealdade para com a entidade empregadora, por vergonha e também porque muitos empreendedores têm cláusulas de exclusividade no contrato. Pois é, a maior parte dos contratos de trabalho em Portugal contém ali uma cláusulazinha que fala sobre a exclusividade do trabalhador para com a entidade empregadora, impedindo de exercer qualquer outra profissão, mas na verdade as coisas não são bem assim. O direito ao trabalho, tal e qual como o direito à saúde, à educação, é um direito constitucional. Aquilo que nos diz o artigo 47 da Constituição da República Portuguesa é que todos têm o direito de escolher livremente a profissão ou o género de trabalho, salvo as restrições legais impostas pelo interesse coletivo ou inerentes à sua capacidade. Isto significa que a cláusula de exclusividade, sim, é permitida, não, ela não é legal se for extensa ou gigante, ela é legal se cumprir os requisitos legais. E, portanto, quer tu tenhas uma cláusula de exclusividade curta ou gigante, tu tens sempre que analisar da legalidade dessa cláusula, pois o facto de estar no contrato não a torna válida. E este é o ponto de partida de muitos empreendedores que chegaram até mim para uma consultoria prévia com muito receio de iniciar os seus projetos, trazer os seus projetos a público e que queriam estar munidos de informação sobre aquela cláusula de exclusividade, quais os limites e o alcance daquela exclusividade e de que forma poderiam partilhar legalmente a responsabilidade de ter um trabalho por conta de outrem e um negócio próprio. E posso-te dizer que, na maior parte das cláusulas de exclusividade que eu analisei, não eram legais. De facto, estavam nos contratos, porém isso não as torna legais. Porque analisados os requisitos que eu já vou passar a explicar-te, elas eram demasiado abrangentes, demasiado genéricas, que, no fundo, faziam uma restrição absoluta à liberdade da escolha da profissão que o artigo que eu te acabei de ler, o artigo 47 da Constituição da República Portuguesa, garante a todos os trabalhadores. A exclusividade é uma restrição à liberdade de trabalho e, por isso, ela não pode ser absoluta. Ela tem que ser moderada, justificada e proporcional às finalidades que pretende salvaguardar. E é por isso que a exclusividade tem que ser bastante delineada ao abrigo daquela que é a tua função para com a entidade empregadora versus o trabalho que tu queres fazer como trabalhador independente. E posso dizer que das situações em que eu fiz a consultoria aos clientes e os clientes efetivamente comunicaram a existência de um trabalho paralelo à entidade patronal, até hoje eu não tenho conhecimento de ter sido levantado algum processo disciplinar ou algum despedimento com origem nessa execução partilhada de trabalhos. Porque mesmo quando as entidades patronais não foram num primeiro momento receptivas àquela informação e quando muitas vezes responderam dizendo que o trabalhador não poderia ter uma atividade paralela porque tinham trabalho por conta de outrem com uma cláusula de exclusividade, a verdade é que os clientes estavam munidos de informação legal que lhes permitia mostrar porque é que aquela cláusula não
poderia ser considerada como uma cláusula de exclusividade válida. E este é o apelo que eu te faço, que é: não te deixes amedrontar por uma cláusula de exclusividade no teu contrato, isto é, não penses que o facto da cláusula lá existir a torna legal por si só, e deves ter a preocupação de analisar se essa cláusula efetivamente é válida para fazeres aqui um esforço de compatibilização do teu emprego atual com um projeto futuro. E então, estou aqui a falar, mas o que é a cláusula de exclusividade? O Código do Trabalho não define a cláusula de exclusividade. Não há um conceito legal sobre isto. O que existe, o que se admite é que a cláusula de exclusividade seja uma cláusula que é colocada num contrato de trabalho de um trabalhador que restrinja, por razões legalmente justificadas, a liberdade daquele trabalhador de prestar qualquer outra atividade por conta própria. Ou seja, esta é uma restrição a um direito absoluto, que é o direito à liberdade de escolher a profissão, e por isso este direito não pode ser restringido de qualquer forma. Para que a cláusula de exclusividade seja válida, é preciso que ela vise proteger a violação do dever de lealdade para com a tua entidade patronal. Ou seja, por exemplo, se tu trabalhas numa agência de marketing e queres lançar um projeto de agenciar influenciadores digitais por conta própria, se tiveres uma cláusula de exclusividade, essa cláusula de exclusividade é proporcional e justificada. Porquê? Porque tu vais estar a concorrer diretamente com a tua entidade patronal. Ou seja, isto é uma forma que te permite a ti desviar dos clientes da tua entidade patronal para o teu próprio negócio. E por isso, nestes casos, a concorrência é justificada porque vocês atuam no mesmo setor de atividade. Mas se tu trabalhares, por exemplo, como um prestador de um serviço de saúde e criares ao mesmo tempo produtos digitais sobre ervas aromáticas, o escopo das tuas funções junto da tua entidade patronal enquanto prestador de serviços de saúde nada se confundem com a tua atividade de infoprodução sobre ervas aromáticas, e por isso aqui uma concorrência no fundo não existe, porque estão a falar de áreas de negócio completamente diferentes, e a exclusividade já não faz sentido, pois tu não violas o dever de lealdade para com a tua entidade empregadora se tu tiveres uma atividade que nada tem que ver, ou seja, não concorre com a tua entidade empregadora, desde que, obviamente, tu não uses os materiais de trabalho da tua entidade empregadora, que tu não sobreponhas o horário de trabalho, ou seja, no fundo tu tens de ter o cuidado de exercer a tua atividade paralela sem violar de modo algum o dever de lealdade que tu tens para com a tua entidade empregadora. Cumprir horários, não sobrepor os horários do teu negócio, isto é, não usares o teu horário do trabalho para tratar de assuntos do teu negócio, não usares os materiais que a entidade patronal te disponibiliza para efeitos do teu negócio pessoal e não concorrer diretamente com a tua entidade empregadora. Mas mais, como a exclusividade é uma restrição ao teu direito constitucional de escolher a profissão, não basta ela existir por si só no contrato, ela tem que ser paga. Sim, ouviste bem. Para que tu sejas exclusivo, tu tens que ter uma parcela da tua remuneração a provisionar essa exclusividade. Pois, restringindo o teu direito de acesso ao mercado de trabalho, tu deves ser remunerado por essa restrição. E é muito comum existirem cláusulas de exclusividade nos contratos, porém, essa restrição, essa exclusividade depois não ter qualquer componente remuneratória. E também é muito comum haver uma componente remuneratória que é artificialmente adjudicada a essa exclusividade, mas que depois entra em conflito com a justificação da exclusividade. Lá está, porque se estivermos a falar de áreas de negócio completamente diferentes, em que o exercício de uma atividade paralela não prejudica em nada a entidade empregadora, aí também a razoabilidade e a justificação sobre a exclusividade são muito questionáveis, e por isso aquilo que eu te aconselho é que tenhas sempre em conta o tipo de funções que exerces, o contexto em que as exerces e aquilo que tu queres fazer como um projeto teu, pois também há situações em que, por exemplo, tu tens uma função muito privilegiada, muito específica, que te dá acesso a ferramentas e a um know-how muito específico dentro da empresa, e que por isso a exclusividade seja necessária para salvaguardar fugas de informação e para garantir uma confidencialidade absoluta sobre métodos produtivos, métodos usados pela tua entidade empregadora. Tudo depende da situação em concreto, e é por isso que é impossível eu dar-te aqui exemplos de cláusulas de exclusividade ilegais. Elas têm que ser analisadas no contexto de cada contrato de trabalho. Este episódio é bastante curtinho, até porque eu não te posso dar aqui, como te disse, conceitos gerais, isto tem que ser analisado caso a caso, mas aquilo que eu queria trazer-te hoje era, no fundo, o pontapé de saída de que tu estavas a precisar para teres a coragem de avançar com o teu negócio e de comunicares à tua entidade patronal que tens um negócio por conta própria.
Assim, a pergunta que se impõe é: podes iniciar uma atividade por conta de outra tendo um contrato de trabalho? Legalmente podes, se a cláusula de exclusividade do teu contrato não for válida e se não prejudicares a tua entidade empregadora pela prática de uma atividade paralela. Para que os teus sonhos não fiquem na gaveta, amedrontados por uma cláusula chamada de cláusula de exclusividade, que até pode ser ilegal, ficam aqui algumas dicas práticas, que é: 1. Revê o teu contrato de trabalho, identifica se existe alguma cláusula de exclusividade, se ela é excessiva, quais são os seus limites. A segunda dica é: consulta um advogado, para fazermos uma análise sobre aquela que é a cláusula do teu contrato, aquilo que é o enquadramento da tua atividade enquanto trabalhador por conta de outra e aquela que será a atividade que tu desejas desenvolver por conta própria. E a terceira dica é: sempre que tiveres razão, mesmo que a entidade patronal não te reconheça imediatamente a razão, defende a tua posição perante a tua entidade empregadora. Mostra-te conhecedor dos teus direitos, daquilo que é uma cláusula de exclusividade e quais é que são as condições de legalidade da cláusula de exclusividade do contrato e nada temas. Enquanto empregador, a dar os primeiros passos, a liberdade e o tempo são os assets mais valiosos do teu negócio e por isso é bom que tu consigas estar munido de informação sobre a gestão da tua relação de trabalho por conta de outrem com o teu negócio desde início, para que consigas dispor e flexibilizar, gerir o teu tempo da melhor forma possível, a fim de conseguir ser os dois integralmente em cada coisa, no teu local de trabalho e no teu negócio pessoal. E assim chegamos ao final de mais um episódio. Espero sinceramente que este tenha sido útil para o teu negócio digital, mesmo que ele ainda não exista, mas que tu queiras muito criá-lo já de seguida. Se gostaste, subscreve e segue-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok e YouTube, através da conta Ana Mendes Lopes Legal. Conto contigo para mais um episódio e bons negócios. O meu nome é Ana Mendes Lopes e este é o Legalmente Podes. Advogada facilita, Podes, legalmente podes. conhecimento tudo evita. Podes, legalmente podes. Não há litígio que resista. Podes, Legalmente podes. Com Ana Mendes Lopes.